O Vale do São Francisco tem ganhado destaque nacional e internacional como expansão do polo agrícola e oportunidade de investimento. Estou aqui hoje, sou o consultor imobiliário Jonathan Max, estou com a Nayara Setoguchi, com a Leane Soares e com o nosso convidado especial, Edson Matsumoto. É um prazer tê-lo aqui com vocês no nosso primeiro podcast. Seu Edson, quero agradecer a presença do senhor por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui conosco. E quem é seu Edson Matsumoto? Ele é sócio proprietário da fazenda Área Nova, diretor da Coana e está no Vale há mais de 20 anos no mercado. Ele veio para falar um pouco sobre o crescimento e expansão agrícola da região. Seu Edson, conta um pouquinho da sua trajetória até Petrolina, porque a gente sabe que você veio do Paraná e não atuava na área. É, de verdade, Nayara. Eu sou original do Paraná, nasci no interior do Paraná, minha família é da agricultura, né? Meu pai produzia café, milho e uva, inclusive, na região do Paraná. Fui para Curitiba estudar, me formei em engenharia mecânica, tá aí, é um outro setor completamente diferente, mas sempre tive uma ligação muito grande com a agricultura, né? Até mesmo porque o meu irmão mais velho, o Newton, mais conhecido como Niltinho, né? Que é consultor agrônomo na região, ele já estava aqui, ele veio primeiro na região e certa época ele me convidou para ser sócio com ele numa fazenda, que é a Fazenda Área Nova. Isso aconteceu no final dos anos 90, aí no início dos anos 2000, né, eu estava trabalhando na área da engenharia e ele me convidou para, de fato, vir para cá, explorar essa terra, né, e produzir uva na região, muito focado na uva sem semente, que ano 2000 foi o ano que começou as uvas sem sementes. Né? Então foram 10 hectares iniciais de uva sem semente. Naquela época a gente plantou só Festival e Crimson, né? E aí focado exatamente nesse mercado que estava crescendo, né, de exportação de uva sem semente. Mais ou menos aí essa história da minha vinda para cá. A gente vê que o Vale do São Francisco tem ganhado cada vez mais destaque como um grande polo de investimento, principalmente no setor rural. E para quem quer diversificar e expandir os seus negócios no agro, Petrolina e região tem sido um ponto de atenção. Seu Edson, o que tem trazido tantos investidores para a região e o que tem destacado como interesse por aqui? Leane, a região do Vale do São Francisco, ele possui algumas características únicas. Né? Então, a água, né, do Rio São Francisco, né, é um principal motor, na verdade, do agronegócio da região. É claro que existe a agricultura e a pecuária da área sequeira, né, mas é muito difícil, né, é uma agricultura e uma pecuária muito, muito complicado, muito difícil. E a água traz realmente a possibilidade de fazer uma agricultura de alto nível, né, com produtividades, culturas mais ricas, né, culturas mais exigentes, né, e somado a isso um clima muito estável. Né? A gente tem um sol praticamente o ano inteiro. Claro, existe uma concentração de chuva aí no final do ano para o início do ano, mas comparado com outras regiões, né, a gente tem muito pouca chuva que possa atrapalhar. Então, de um lado, a gente tem água e a gente tem sol. Né? São as duas coisas essenciais para qualquer plantação. E o solo não é o solo mais adequado em termos de qualidade. Né? Mas são solos que é possível trabalhar. Né? Então, com manejo de solo, com adubação, né, com matéria orgânica, enfim, você consegue estruturar um solo, né, no nível bom para que a gente tenha boas produções. Então, toda essa característica da região, somado essas características, faz com que seja possível produzir várias culturas, né, especialmente frutas. Né, quando você pega frutas que são uma atividade, né, de alta renda, digamos assim, de produtividade alta em volume, em espaço pequeno, né? Ela se encaixa muito bem nessa nossa condição que eu estou falando. Né?
Pode ser que outras culturas extensivas, como soja, milho, é possível produzir também, né? Mas daí já fica um pouco mais complicado, porque você tem que estruturar todo um solo que não é o solo ideal para essas culturas, né? A gente tem um solo um pouquinho mais raso, mas para a fruticultura, de uma forma geral, ele é excelente e a gente consegue ter um diferencial em termos de qualidade por conta desses fatores, né? Então a gente já sabe que a fruta produzida na nossa região é mais doce, né? Então o pessoal de São Paulo, ou até pessoal mesmo de outros países que importam nossas frutas, eles reconhecem que a nossa fruta é mais doce, né? Isso vem da característica da região. Então isso faz com que isso atraia mais pessoas investindo nessa área. É fácil? Não, não é fácil, porque existe também algumas variáveis que não estão exatamente nos nossos controles, como chuva fora de época, né, questões de mercado, né, questões de concorrência. Então existe alguns desafios, sim, grandes, mas se a gente pegar o histórico do Vale de São Francisco, né, desde que quando começou, na década de 70 para 80, 80 que teve um pouco mais de impulsionamento da região, de comparar aquela época com agora, existe um desenvolvimento e um crescimento considerável, né? E quando a gente olha para frente, a gente também enxerga ainda oportunidades de mais desenvolvimento. É claro, acho que a gente vai discutir ainda alguns fatores que podem limitar isso, né? O desafio hoje que a gente vive na agricultura. Mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar soluções para essas dificuldades, né, para continuar crescendo, porque tem características aqui que nos diferenciam, nos colocam em vantagens em relação às outras regiões, né? Um deles, com certeza, é a água, né? Nós temos água suficiente para mais áreas de irrigação, mais plantio, né? E outros países, outras regiões do Brasil sofrem bastante com falta de água, né? Principalmente para a agricultura. Tá? Então, essas coisas que vem atraindo, eu acho que vai continuar atraindo mais pessoas investindo na nossa região. Que legal. Seu Edson, você falou sobre os pontos. Quais outras culturas, além da manga e uva, que só fala no Vale de São Francisco, essas duas principais? E também você disse que a gente vem com problema de chuva, mas a Petrolina, eu creio que é um polo que vem sempre se desenvolvendo. Já trouxe questão sobre cobertura de Israel. Me conta um pouquinho, porque a gente está, eu acho, com a tecnologia mais avançada em outras regiões do país. Sim, o Vale, ele também, não só essas, né, eu estou colocando aqui as questões muito da região, né, as características que já estavam na região, mas tem uma característica que Petrolina tem, que é atrair pessoas e profissionais altamente capacitados. Então, não adiantaria nada ter terra, ter água e ter sol se não houvesse pessoas, né, empreendedores, pessoas dispostas a fazer a coisa acontecer. E Petrolina tem atraído esses profissionais, né, de uma forma ampla, né, seja através da Embrapa, através da universidade ou através da iniciativa privada. Né? Todos eles têm atraído profissionais excelentes para a região. E esses profissionais vêm trazendo soluções tecnológicas que têm impactado exatamente na melhor forma de produzir. Né? Então, a gente tem hoje sistemas de irrigação extremamente modernos na região, temos equipamentos, né? Então, por exemplo, já é realidade assim, do dia a dia já das fazendas o uso de drone, né, para pulverização. Isso eu acho fantástico. É muito bacana, Isso né? é bacana. E é recente, assim, né, pouco tempo atrás nem tinha drone muito. Hoje a gente já, né, tem um uso muito intenso de drone, né? Está começando, mas já tá crescendo muito isso. Né? Tem a tecnologia de cobertura, né? Então a gente tem testado nas áreas formas diferentes de cobertura para uva, né, prevendo essas chuvas fora de época. Né? Então, além disso, a própria
desenvolvimento tecnológico em termos de variedades, né? Porque a tecnologia está também nas variedades que são produzidas, tanto uva quanto manga, né? E eu soube já também que existe uma variedade de mirtilo sendo testado aqui, muito bem adaptada para essa nossa região, que é quente, né? Capaz de produzir, ter boas produções, né? Então, tem aí novidades aí pela frente nesse aspecto também, né? E tudo isso feito pelas mãos realmente de pessoas que fazem a diferença, né? Vão buscar tecnologia, vão buscar novidade, vai conhecer as coisas e trazem isso aqui para a região. E também tem a cultura de limão e o avocado, né? O abacate e avocado. O que você acha sobre essas culturas aqui no Vale? Eu acho que é uma grande oportunidade. Na área limão, tem um mercado crescente de consumo do limão Tahiti, né? A Europa era muito consumidor do limão siciliano, né? Mas o mundo inteiro vem descobrindo o limão verde, né? O limão Tahiti. Né? Isso tem feito crescer muito as exportações de limão, né? Tanto que há alguns anos, se você olhar a lista, né? O ranking de exportação de frutas do Brasil, o limão estava bem ali na metade da lista, né? E hoje não, ele já está eu acho que entre aí os 10 mais exportados frutas do Brasil e vem ganhando espaço. Né? Então, tem essa oportunidade, eu acredito que tem essa oportunidade no Vale. Precisa ainda, é claro, desenvolver tecnologia, ajustar, né? Porque é uma cultura ainda pouco explorada, é explorada já há bastante tempo, mas não de uma escala grande, né? Voltada para exportação, com estrutura, isso ainda tem só algumas iniciativas. Né? Tem, como você disse, tem o avocado também, que é uma cultura que está começando a desenvolver, né? Então ainda está na área de eu diria assim, um estágio de teste, de adaptação, desenvolvimento de tecnologia para produzir avocado. Não é fácil quando você tem uma cultura nova e precisa desenvolver toda essa tecnologia, mas tem oportunidade. Eu acho que esses dois, né, eu acho que uma oportunidade interessante. Ah, legal. Seu Edson, aqui em Petrolina a gente observa um movimento bastante interessante. Não só pessoas que já são do agro, como tem atraído bastante novos olhares de profissionais de outras áreas. O que o senhor acha que tem atraído essa visão para o mercado aqui no Vale do São Francisco? Isso já não é de agora. Né? Se a gente pegar a história do Vale, né, sempre teve o agro, de uma forma geral da região, sempre chamou a atenção de outros setores, né, de profissionais de outros setores. Eu lembro quando eu cheguei em 2003, estava começando o ciclo da uva sem semente, e também nesse período de 2003 até 2008, houve entrada de muita gente de outros setores também na uva, né, nesse setor. Hoje a gente está vivendo mais ou menos o mesmo movimento daquela época. Né? É uma oportunidade, porque assim, como qualquer negócio, né, uva também tem seus ciclos de altos e baixos. Né? Tem momentos de alta rentabilidade, né? E tem momentos de baixa rentabilidade que cai. E geralmente isso está atrelado com o ciclo de variedades. Né? Não está ligado exatamente com o ciclo econômico, né? Ou outros ciclos, mas muito ligado com o ciclo econômico, o ciclo da variedade. Né? Então a gente começou lá na década de 80 para 90 a uva com semente aqui na região. Depois 2002, final dos anos 90, início dos anos 2000, essas variedades já estavam com uma rentabilidade baixa, né? Tinha gente já complicando aí em termos de rentabilidade do negócio. Vieram as uvas sem sementes, né? Com novos players, novos entrantes, né? Novas empresas entrando nesse ramo, novos produtores entrando no ramo. Pegou uma crescente de consumo, de preço, de rentabilidade. E esse ciclo da sem semente, que era o festival Crimson e Thompson, teve sua queda também em termos de rentabilidade.
Aí, isso foi já em mais ou menos 2012, 2011, já não estava fácil. Aí vieram agora as variedades novas, né? Que a gente chama de variedades novas, que não é tão recente, já desde 2013, mais ou menos, né? E ela também trouxe essa novo crescimento, novo boom, né? E nesse novo crescimento houve várias pessoas entrando nesse negócio como uma oportunidade, né? Então, o Vale, quando eu cheguei, tinha mais ou menos em torno de 5.000 hectares, 4.000 hectares, alguma coisa assim. Os últimos dados mostram que a gente está com 16.000 hectares de uva, né? Nesse período de crescimento de mais ou menos 20 e poucos anos. Tá? Então tem um crescimento aí considerável, 3 vezes, né? Pouco mais de 3 vezes aí em 20 anos. Né? Então é um crescimento considerável, até mesmo porque a uva é uma cultura cara, né? Em termos de investimento. Exatamente. E difícil de produzir. Né? Muito exigente em tecnologia, em conhecimento, em cuidado, atenção, né? Além do recurso financeiro. Então, isso faz esse momento, né? Na verdade, então, a gente está tendo na minha análise, a gente já passou desse terceiro ciclo, da maior rentabilidade desse terceiro ciclo. Né? Então, e também atrelado, também junto com isso, alguns fatores também econômicos ou de cenários que aconteceram no Brasil e no mundo, né? O mais impactante foi a pandemia. Sim. Né? E o que a pandemia influenciou no nosso negócio? As pessoas partiram para aumentar o consumo de frutas. Diversificar, né? Isso. Então, o consumo de frutas no mundo inteiro cresceu. Sim. Né? Todo mundo começou a cuidar mais da saúde. Da saúde. Isso. E entre o crescimento de consumo de fruta, uva foi um dos que mais cresceram. Porque coincidiu a entrada de variedades com características muito mais atrativas. Então, quem é um pouco mais velho, lembra de uma uva, quando falava de uva, né, era uma uva blanda, macia, meio mole e azeda, né, que era a Itália. A Itália antiga, aquela Itália. Cheia de caroço. Cheio de caroço. Né? Verdade. E hoje, quando você fala em uva, não, né? Principalmente as crianças, né? Adoram uva. Hoje ela é doce, crocante, né? E saborosa. Não, então, a característica da uva mudou muito ao longo do tempo. E essa característica nova, somada ao crescimento de consumo pela pandemia, fez com que o crescimento de consumo da uva crescesse muito, né? Houve um crescimento considerável, né? E aí fez com que a gente conseguisse manter uma margem um pouco, uma rentabilidade um pouco por um período um pouco maior. Eu acho que agora a gente está num outro momento, já um pouco diferente, né? Já outras variedades. Já a gente acredita que daqui para frente realmente as variedades que vão fazer diferença são as variedades que somam as características positivas até agora, de todas elas. Então tem que ser sem semente, tem que ser crocante, tem que ser produtiva, tem que ser resistente à chuva. Eu não sei se eu falei crocante, mas falou, e tem que ser saborosa. Gourmetizada, né, que fala agora. Gourmetizada. E outra, tem que ter mais resistência também pós-colheita. Tem que ser uvas que resistem mais tempo. Né? Que naturalmente tem variedades que a resistência é bem baixa, né? Com algumas semanas ela já perde muita qualidade, e tem variedades que resistem muito tempo. Muito mais. Né? Então, as próximas variedades têm que ser essas, com essas características todas. Tá? Se não tiver alguma dessas características, eu acho particularmente que já não vai ser a uva que realmente vai conquistar o mercado, o consumidor. E os geneticistas já estão trabalhando? Seu Ed, você já tem algum spoiler sobre? Tem. Os genetistas já estão trabalhando nisso, já entenderam isso tudo. Né? Todo ano tem lançamento de variedades novas.
né? Tem empresas, os geneticistas principais estão na Espanha, Estados Unidos e Israel, né? Tem alguma coisa na África do Sul, tem outra iniciativa também no Chile, né, de variedades novas, mas eles já entenderam que precisa ter essas características, né, incluindo, né, tem algumas iniciativas super interessantes de algumas empresas incluindo realmente a resistência à doença. Então, oídio e míldio. Oídio e míldio, principalmente essas duas. Né? Então eu tive nesses dias de campo, aí eles fazem um plantio e deixam o plantio mesmo meio abandonado para ter doença. E é impressionante. Tem algumas variedades, que são sensível ao oídio, ela é completamente tomada por oídio e uma planta do lado, ela intacta. Nada. Porque tem resistência natural ao oídio. Então, também vai agregando essas coisas, né? Essas características. E outra que eu achei bastante interessante também foi variedades de uva com alto teor de antioxidante. Que é importantíssimo. Inclusive, tem uma variedade que tem mais antioxidante do que o próprio mirtilo, que é conhecido como, né, como uma fruta muito com teor alto de antioxidante. Então, vai vir muita novidade nesse aspecto. Mas não pode esquecer de ser crocante, saboroso, tudo isso que eu falei tem que ter junto com essas coisas. Não adianta ter resistência à doença sendo azeda. Não vai vender. Sim. Então, por isso que a busca é grande pela região para a produção. Isso. Aí o que acontece, né? Ligando isso para a nossa realidade. A gente tem uma condição climática que ninguém tem no mundo inteiro. Né? Então, a gente consegue produzir uva e até, dependendo do ciclo da variedade, até 3 safras no ano. Tem gente fazendo isso, né? 3 safras durante o ano, porque o clima permite fazer isso. Então, essas empresas também de melhoramento de variedade, também algumas já entenderam que isso é uma vantagem a essa região. Então, tem mandado algumas variedades ainda em fase de teste, fase de experimentação, né? Onde a gente não sabe exatamente se essa variedade é boa ou não, tem trazido para o Brasil para ser desenvolvido aqui, né? Porque tem mais rapidez. Sim. Né? No ano ele pode fazer até 3 ciclos para adaptando a variedade e fazer uma seleção melhor. A gente sabe que existem empresas grandes, multinacionais aqui na região fazendo melhoramento de sementes. Sim, né? Justamente, a Bayer. Isso, justamente porque a região traz essas características. Né? E isso cria uma valorização também da terra, né? da região, da produção de uma forma geral, né? Do agro, né? As propriedades, né? Que faz essas características que faz ter vantagem econômica no final do dia. Né? Não é só porque é mais bonito ou não, porque ela tem... E também graças a bons profissionais, né, que estão ali à frente, estudando, pesquisando e melhorando, né, cada vez mais. Exatamente. Então eu diria que o Vale conseguiu produzir um ecossistema, né, acho que dá para chamar dessa forma, onde juntou vários características e pessoas, né, e setores, né, que faz com que ela cresça nessa velocidade que a gente presencia aqui na região. Cresce muito, né? Não só o agro, mas a própria cidade cresce muito. Né? Então, hoje, Petrolina é referência não só no agro, mas também na medicina, né? Também no comércio, na prestação de serviço. Né, atrai um público, né, de um raio, né, enorme até para onde o epicentro é Petrolina. Né? Então, isso faz com que Petrolina continue crescendo dessa forma que está. O que eu acho que numa análise em termos de recurso, né, de movimentação de recurso, faz Petrolina ser diferente. Ela exporta quase tudo. Né? Quando eu falo exporta também para outras cidades e outros estados.
Então, por exemplo, a gente produz uva aqui, manda para São Paulo, manda para Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou manda para outros países, a gente manda o produto e vem o quê? Dinheiro. Né? Quando a pessoa na medicina, por exemplo, está precisando de uma orientação médica, ela vem para cá, faz a consulta, vai embora e deixa o quê? O dinheiro. O dinheiro. O comércio é a mesma coisa, né? Educação, né? Educação também, o Petrolina hoje é um polo de educação. Então, o que as pessoas fazem? Vêm do interior, vêm para a Petrolina, consome, né? Estuda, consome a educação e deixa o dinheiro. Exato. Né? E sai pouco. O que é que sai de Petrolina em termos de recurso, de dinheiro? Quase nada. Né? Então, atrai muito dinheiro, mas não tem saída de muito dinheiro. Né? As pessoas realmente investem muito na região. Por isso que a região cresce tanto. Né? Essa é a minha visão. Por isso que a cidade cresce muito, por isso que o agro cresce muito. Né? E ela vai se alimentando, porque a gente, na uva, chega a empregar em torno de 5 pessoas por hectare. Né? Vamos colocar que a média seja 3,5, 4. Estou falando de 16 mil hectares na região. Né? Então, nós estamos falando aí de 45 a 50 mil pessoas empregadas diretamente na cultura da uva. A hora que você soma isso a pessoal do escritório, pessoal fornecedor de insumo, prestador de serviço para o agro, oficinas especializadas no agro, serviço especializado no agro, é um gigante, é um público muito grande envolvido no agro. Né? Então, isso realmente traz esse diferencial para a Petrolina e traz todas essas oportunidades. Por isso nós vemos aí outros profissionais, então, querendo entrar nesse novo ramo, no agro. Isso, porque é uma oportunidade também, né? Porque tem tem oportunidade. Então, ainda, né, a gente falando um pouquinho de mercado, por exemplo, de uva, né, que eu sou mais especializado na área de uva, existe ainda um mercado muito grande, consumidor lá fora que a gente não explora, né, que teria condições de a gente exportar mais, ainda muito mais do que a gente exporta. Né? Hoje a gente não exporta nem 10% do que a gente produz, em termos de uva. É muito pouco. Muito pouco. Né? E tem um mercado consumidor maior, então tem espaço para crescer. Aí vamos lá para os desafios, que eu falei que ia ter um desafio grande nosso aqui, né? O maior desafio eu diria, do produtor de uma forma geral é a mão de obra. Sim. Esse crescimento faz com que a gente compete, né, por essa mão de obra, esse crescimento. Né? Então é uma oportunidade, existe mercado para crescer, né? Existe condições de clima e tudo mais para crescer, continuar crescendo, mas existe essa questão da mão de obra, né, que a gente precisa encontrar uma solução, né, para isso, como região, eu diria. Não é só o agro, só a uva, não, todo mundo está sofrendo, né, essa questão da mão de obra. Então, esse é o grande desafio. Quem está exportando, além disso, tem a questão da logística mundial. Né? A logística mundial tem sido bem complicada, né, nos últimos anos. Mas ela acontece, né? Ela, aos trancos e barrancos, com dificuldade, mas ela vai, o produto chega, enfim, né? Ninguém está deixando de vender, né? Talvez fique um pouco mais receoso, reduz um pouquinho, mas vende. Então, o grande desafio hoje nosso, né, no setor produtivo é mão de obra. Sim. Né? E aí eu acho que é interessante a gente, como setor do agro, a gente precisa pensar um pouco nas outras opções de cultura, pouco menos demandante de mão de obra. Aí eu acho que o limão, o avocado, né? Mirtilo não, mirtilo é pior que uva, né? Em termos de mão de obra. Seu Edson, eu também, como a gente está no ramo imobiliário, muitos produtores também, por essa questão de mão de obra, estão pensando já, trazer pessoas de outras regiões e tá fazendo o quê? Recrutamento? Não, como que chama? Alojamento. Alojamento. Construir com recurso próprio para poder trazer essa mão de obra. E eles têm nos procurado para estar fazendo essa incorporação. Eu acho isso muito legal.
Não, todas as regiões produtoras no mundo inteiro, né, atrai gente no período, principalmente no período de colheita, né? Então, maçã lá na Santa Catarina, né? Não tem gente lá em Santa Catarina também para colher maçã. O pessoal vai para a região colher maçã, né? Pessoal de Bento Gonçalves, né, com uva também, uva para vinho e tal, não tem gente lá para colher tanta uva que eles produzem para vinho. Chama o pessoal, leva o pessoal para fazer esse trabalho. Então, esse deslocamento de pessoas, né, para executar um trabalho, eu acredito também que seja uma solução. E aí, é claro, existe essa demanda, onde é que vai alocar essas pessoas, onde é que vai, né, onde é que não deixar essas pessoas. Claro, com todo cuidado, né? Sim. Porque até para não correr nenhum risco também de alguma condição que não seja ideal. Então tem que ter todas as condições ideais de alojamento e tudo mais. Mas é uma das saídas que eu acho que naturalmente vai acontecer, né? A gente vai precisar trabalhar um pouco mais nesse sentido. Sim. Legal. E aí, seu Edson, o que a gente vê é que o Vale de São Francisco está sendo o quê? Reconhecido por ser o maior polo de exportação de fruta. E o senhor sabe que a gente está com uma grande polêmica sobre a taxação dos Estados Unidos. O que vai impactar aqui no Vale de São Francisco? Olha, Nayara, eu acredito muito que vai haver ainda um entendimento entre os dois governos. Né? É preciso. Né? Isso não é bom para ninguém. Nem é bom para nós, nem é bom para eles. No final da conta. É muito mais nítido que a questão política e um pouquinho, às vezes, está até passando um pouquinho da política, um pouquinho questão ideológica, né? Mas isso acaba não sendo bom para ninguém. Então, eu acredito muito que vai haver um acordo, né? um ajuste, né? nesse acordo, nessa taxação do governo, e o impacto imediato é terrível, né? Porque a gente está às portas da exportação, tanto de uva quanto de manga, e os Estados Unidos é um mercado importante, né? Então, principalmente manga, né? Uva a gente tem, é importante? Mas a gente tem o mercado da Europa, né, que demanda um volume maior, que daria para desviar, para colocar essa produção que iria para os Estados Unidos, não 100%, né, vai ser atingido, né, mas eu acho que o pessoal da manga, que está é um mercado extremamente importante, né, para o setor de manga, vai ser mais impactado. Eu espero que realmente chegue a um momento, um acordo para reduzir esse problema, esse impacto. E eu acho que é uma coisa assim, a gente sempre teve, ao longo da história do Vale, sempre teve problemas, né? Nunca foi um céu de brigadeiro, né? E eu acredito, e o Vale sempre teve, impressionante isso, mas o Vale tem uma resiliência impressionante em relação às crises, né? Vem crise, sai crise e o Vale continua. Vai em crise, sai crise e o Vale continua, né? Então, eu acho que é um momento de muita apreensão, né, preocupação, vai afetar alguma coisa assim da atividade do negócio, mas eu acho que a gente vai vencer, vai ser uma etapa, né? E o Vale vai continuar crescendo. Então, olhando para frente, né, eu acho que a gente vai encontrar alguma solução, né, ou de mercado, ou de acordo, ou de alguma saída para essa questão. O Vale sempre encontrou essas saídas. Né, e eu acho que não vai ser agora, né, porque é uma coisa unilateral, é um país. Isso. Né, e não acredito que isso vá chegar a inviabilizar completamente um setor aqui do Vale, né? O manga ou uva nesse sentido, né? Vai haver uma adaptação nesse quesito, nessa questão da taxa. Mas realmente, hoje, é o que mais preocupa o exportador. E o produtor também, porque ele é atingido, né? Então, aí o produtor
até o produtor do mercado interno também é atingido, né? O cara pode falar, eu não exporto, mas o cara que exporta, né, estaria tirando todo esse volume, mandando para os Estados Unidos, pode ser que fique no mercado interno, né? E aí, super oferta, né? Excesso de oferta no mercado interno vai afetar quem não exporta também. Sim. Tá? Então, por isso todo mundo está preocupado nesse sentido, né? E tem que estar mesmo. A gente está, através do Sindicato de Produtores Rurais, através da Abrafrutas, né, que é a Associação Brasileira de Exportadores de Frutas, a gente está, né, o pessoal das associações estão em contato com o governo para tentar encontrar aí uma saída nesse sentido. Legal. E aproveitando sobre exportação, quais são os países principais que Petrolina exportam e a janela de exportação? O que é o principal para a safra e também a demanda? Explica um pouquinho, porque isso faz a diferença aqui na nossa região de outros locais. Certo, ok. Eu vou falar mais sobre a uva, tá? Que Sim. Eu domino mais essa cultura, né? Esse mercado de uva. Nossa principal janela de exportação é o segundo semestre, que começa ali em setembro, meio de setembro, até praticamente novembro, final de novembro, início de dezembro. Esse é o principal janela. Existe uma janela também de exportação no primeiro semestre, Sim. Que é mais ou menos ali março, abril, maio, tá? Também tem. O que acontece, né? Para quem não conhece, né, sobre isso, só para entender por que existem essas janelas, né? Na verdade, é pelo movimento do globo, do planeta, né? Inverno e verão ao redor do Sol. O que acontece? As principais regiões produtoras estão nas regiões de clima temperado, onde existe o inverno e o verão bem destacado, né? E essas regiões a colheita acontece mais ou menos próximo do Equador para os polos, né? Então, quando está colhendo no hemisfério sul, começa lá Peru, depois vem descendo para Chile, ao norte do Chile, depois centro do Chile e sul do Chile. Aí chega o inverno no Chile, né? Ou um período de outono no Chile. E aí, o próximo verão, que seria uma colheita, já começa no hemisfério norte. Então, começa a colheita lá, estou falando de América, aí começa a colheita no México, aí vai subindo do México e chega na Califórnia, no sul da Califórnia, e vai subindo até o norte da Califórnia. Lá na Europa, a mesma coisa, né? Chega no hemisfério, na Europa, ali nos outros continentes, né? Começa lá, começa Namíbia, no sul ali, depois África do Sul, né? Indo para o sul, aí depois, quando vira para o norte, né? No hemisfério norte, começa a colher ali Egito, depois aí vai subindo, chega na Espanha, Itália, né? E junto mais ou menos com Grécia. Nesses momentos entre mudar do hemisfério norte para o hemisfério sul e do hemisfério sul para o hemisfério norte, existe uma escassez de fruta, existe uma escassez de uva. E é aí que a gente entra, né? Então, o Brasil completa um período, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, ele aproveita essa virada, quando falta uva no mercado mundial, e a gente fornece daí com essa uva, né, para esses mercados. Sim. Então, é mais ou menos isso que acontece em termos de janela de exportação. Que, assim, que é um volume pequeno, né? Como eu disse, é 10% daquilo que a gente produz. Em relação ao mercado interno, não tem muita janela. Hoje a gente produz uva, abastece o mercado interno o ano inteiro, né? Mas no primeiro semestre lá a gente tem um pouquinho da concorrência da uva importada do Chile, uma coisinha do Peru. Depois do segundo semestre, zero. A gente só tem a uva do Vale de São Francisco, basicamente, no mercado interno. Então, a gente concorre com a gente mesmo,
né? Mas os últimos anos não tem sido... a uva tem sido muito consumida e muito demandada, né, no mercado. Então, a gente não tem tido muito problema. Agora, pontualmente, nós estamos tendo alguma coisinha de excesso de produção, tá? Que houve uma concentração, no sul muito frio, férias escolares, né? E aí houve aí uma queda no preço por excesso de oferta, né? É mais ou menos assim que acontece a dinâmica de mercado. Certo. E os principais países que hoje a gente exporta são? A uva principal é o continente europeu, ali o norte da Europa. Então, a Alemanha, Holanda, Bélgica são os principais no continente europeu. Inglaterra, na Europa, é um outro mercado importante. Estados Unidos, Canadá. Mas esses são os principais. Mas, por exemplo, nossa cooperativa já também exporta para Suécia, Finlândia, para Espanha, para França, para Irlanda e Canadá eu já falei, né? E Argentina também é um mercado também importante para nós aqui de exportação. Então, basicamente, são esses países. Tem Noruega também, eu sei que tem exportadores aqui que atendem Noruega. E Rússia e a região também lá do Oriente Médio. Então temos capacidade para produção. Temos, na verdade, nós temos muito espaço ainda para explorar em termos de produção. Tem muito, ainda tem. O mercado quer mais uva do Brasil. É isso que é a verdade, né? A gente precisa, eu acho que de uma forma geral, o Vale ainda pode olhar um pouquinho mais para a exportação, tá? É claro que dá mais trabalho do que o mercado interno. Sim. Né? Começando por certificações, exigências, resíduo de produto, enfim, tem uma exigência maior para a exportação, né? Toda a parte logística, container, né, documentação, BL, fito, tal, todo esse processo burocrático também é muito mais trabalhoso, né? E o risco também, né? Toda vez que a gente coloca todo o negócio, existe um risco. Sim. E o negócio da exportação tem um risco maior, né? Então, pode dar problema no container, né? A uva não estar muito legal, chega lá, não tem onde direcionar essa uva, então existe um risco maior, né? Mas a oportunidade está aí. Isso existe. Todo mundo, é inegável que existe ainda muito espaço para explorar em termos de exportação. Certo. E aproveitando aqui a pergunta de Nayara sobre exportação, seu Edson, em relação à questão da abertura do mercado chinês, quais são as expectativas e o que isso representa para os produtores aqui da região? Muito bom. Muito boa pergunta. Eu fui junto com a missão de produtores brasileiros, 1 mês e meio atrás, mais ou menos, nós fomos para a China, exatamente conhecer as demandas do mercado chinês, logo depois que o Brasil e a China fizeram um acordo fitossanitário, né? Para exportar para qualquer país, primeira coisa, os governos precisam ter um acordo fitossanitário, porque por se tratar de uma fruta que é viva, né, que é um vegetal, né, ele pode ir com alguma praga que seja problema no outro país, né, que chama pragas quarentenárias. Então existe todo um estudo, né, de quem vai receber a fruta para permitir para que a gente exporte. Então é feito um acordo, né, chama acordo fitossanitário. E o presidente do partido lá da China, quando veio para o Brasil, ele assinou esse acordo, né, liberando as exportações de uva. E assim a gente organizou, através da Abrafrutas, que foi quem organizou essa viagem, junto com a Apex, que é a agência do governo para promoção de exportação, conhecer o mercado. Conversar com os players, com os importadores, visitar o supermercado, ver variedade, ver embalagem, enfim, a gente esteve lá uma semana conhecendo
todo o mercado. A gente vem com uma visão, eu diria, uma visão de oportunidade e uma visão de desafio, né? A oportunidade é que realmente existe um período na China que tem baixa oferta de frutas que a gente pode exportar. Os desafios é que a gente precisa ajustar ainda as variedades, tem que ser umas variedades um pouco diferente do que tradicionalmente a gente produz. Eles valorizam muito o aspecto visual, né? Então, por exemplo, uma das variedades que a gente já sabe que daria muito certo lá é Alton Crisp, né? Que é uma variedade grande, crocante, doce, bonita, né? Ela é muito vistosa e é muito saborosa também, muito boa. Sim. Essa variedade daria muito certo para o mercado chinês. Então, a gente tem que adaptar, a gente não tem muito essa variedade na região ainda, é pouco. E outra é a questão logística, porque a logística daqui para a China é bem complicado, né? Para vocês terem uma ideia, se tudo der certo, não houver falha no porto daqui, não houver falha durante a viagem, nem lá, durante os transbordos todos, leva em torno de 35 dias. Se acontecer alguma coisinha, isso pode virar 45 dias fácil, né? Então, isso é uma coisa que dificulta, né, assim, bastante, né, as empresas aqui do Vale apostar já de cara, né? E existe outra opção que é a exportação via aérea. Isso. Mesmo via aérea a gente tem uma limitação, né? Teria que transportar a uva daqui para Guarulhos e de Guarulhos para lá, né? E o custo do transporte aéreo é muito maior, né, do que do frete marítimo. Então, esses dois são os dois grandes desafios, variedades e a questão logística. E é claro, né, é um mercado novo, é um país diferente, com cultura diferente, né? Então, a gente que esteve lá, a gente tem umas coisas super diferentes, assim, em termos de cultura, né, que assim, deixa muito claro que a gente precisa estudar mais e entender como é que as coisas funcionam, né, culturalmente. Então, eles são muito rígidos em horário, tal, são muito certinhos, né, cumpre e tal, tem muita coisa bem organizada. Mas, por exemplo, eles não são muito de fila, né? O brasileiro, a gente gosta de fila, né? Não tem fila, tá lá alguém, né? Você entra na fila. Lá o povo não gosta de fila, né? E não respeita muito essa questão da fila, né? Então, é uma diferença cultural. Parece pequena, né? Mas acaba refletindo, né, na forma de pensar. Então, uma das coisas que a gente acha que a gente foi orientado, né, na verdade, né, é que é importante buscar parceiros, né, que você vá conhecendo e vá entendendo essas diferenças culturais e tal, até encontrar e desenvolver esse mercado. Então, eu vejo que a China é uma oportunidade, não tem esses desafios e vai ser aos poucos. Não vai ser uma coisa, não vai ser solução para amanhã, não, né? Vai ser aos poucos. Você tem que construir uma relação, entender como é que funciona o mercado, quem é quem no mercado, e quais são as variedades, quais são, em termos de preço, de custo, de logística, enfim. Tudo isso vai ter que ser um passo de cada vez para poder explorar de fato esse mercado. E também um desafio é que a própria China tem crescido muito na produção própria. Tá? A China é o maior produtor de uva mundial, né? O segundo lugar acho que não chega a metade do que a China produz. Então eles já produzem muita uva. E eles têm um incentivo muito grande também para a produção, continuar crescendo na produção de uva, né? Então, mas tem ainda uma janela que eles não conseguem produzir, né? E que a gente poderia atender aí nesse momento. Então, é uma oportunidade, não deixa de ser. Mas já existe assim, uma data assim, de início para começar essa exportação para lá, para a China?
já existe, já tá praticamente tudo certo, a gente já poderia começar a fazer isso. Já, né? Agora, assim, as empresas ainda estão estudando, né? Ainda estão colocando na balança tudo isso. E tem que ver também o pós-colheita, né? Com certeza. Porque o tempo médio é quanto, seu Edson? 45, né? Por aí. Nos Estados Unidos a viagem é em torno de 14 dias. Na Europa em torno de 14 e pouco. Quando vai para a Inglaterra chega a uns 20 dias, por aí. Né? Nós estamos falando do dobro, mais ou menos. Do dobro ou até mais do tempo, né? E container é complicado. A refrigeração do container não é o ideal, né, para conservação de fruta. O produto, quando ele sai daqui, ele vai para onde? É Salvador? Para o container? O container existe hoje serviços em Salvador e basicamente Salvador, Pecém, lá no Ceará. A maioria das empresas que usa esses dois portos. Existe Natal também, mas usa menos. Porque a gente, na verdade, não é a gente que escolhe o porto, né? São as companhias marítimas que nos apresentam a rota. Fala, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, né? E o preço, o custo aqui é tanto, aqui é tanto, enfim. E aí a gente faz a escolha daquilo que faz mais sentido para nós, né? Por exemplo, não dá para exportar através de swap. Porque não tem nenhuma companhia marítima oferecendo esse serviço para nós aqui. Então, a gente não usa swap. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, senhor Edson. Aqui a gente já conversou um pouco sobre o mercado, sobre o Vale do São Francisco, sobre seu crescimento, e é impossível a gente não falar das oportunidades, né, que vem pela frente. Né? E assim, eu sou corretora há 3 anos, também investidora do agro, sou apaixonada pela área, tá? E gostaria de saber do senhor a sua visão em relação às projeções, a valorização de 5 a 10 anos, nos próximos 5, 10 anos, para Petrolina e região. Tá. É uma resposta que eu vou dar muito pessoal, né? Uma visão minha. Eu acho que o Vale, como eu disse antes, ele tem uma resiliência muito grande, né, em todas as crises. Eu vejo que o Vale vai continuar se desenvolvendo, vai continuar crescendo, vai continuar atraindo novos investidores, assim como tem muita gente nova entrando no negócio, né, de uva mesmo, de manga, de banana, enfim, existem várias culturas, né? A gente tem falado muito de uva e manga aqui, mas, por exemplo, banana é uma cultura importante na região, acerola é uma cultura importante na região, né? Goiaba é muito importante para a região. Então, tem várias outras culturas, né, que move também, que cria essa oportunidade para o agronegócio. Então, talvez isso também faz com que a Petrolina seja blindada, quase que blindada nesse quesito, né, das crises, porque quando um vai mal, né, o outro vai bem, né? Mesmo essas duas moedas, né, duas mãos, né, ambidestria, vou colocar assim, do Vale em relação a mercado interno e exportação, faz com que o Vale tenha vantagem, né? Porque geralmente quando o negócio está lá fora não está muito bem, o negócio aqui dentro está melhor. E quando o negócio internamente não está bom, lá fora está bom, né? Porque daí quando o negócio não está bom aqui dentro, a moeda desvaloriza, o dólar fica mais caro, né? Então o exportador recebe mais, enfim. Então, e quando o dólar está baixo, está ruim, geralmente o mercado interno está aquecido, né? O consumo está aquecido, a economia está aquecida. Então, essas duas faces, né? Esses dois lados, áreas que o Vale ele explora e envolve também, adiciona nesse cenário também a questão das outras culturas todas, né, faz com que ela sempre continue de alguma forma crescendo,
né? Então, eu acredito que vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, vai continuar valorizando. Agora, eu acho que para quem está... Aí é uma coisa de negócio, né? Eu acho que tem que avaliar muito bem, separar um pouquinho para que você vai investir, né? Você vai investir pensando realmente no negócio, no agronegócio, rentabilizar através do seu negócio na agricultura, ou você vai investir, né, no sentido de um ativo, né, que vai valorizar e tal. Porque são situações diferentes, né? Quando a gente pega o valor da terra dos últimos anos, ele valorizou muito. Então, se você coloca essa conta do custo da terra no investimento, ele tem que ser culturas realmente que tenha uma rentabilidade muito boa, senão ela não retorna esse investimento, né? Por exemplo, não sei, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas pegar um lote no Nilo Coelho, que é um projeto mais próximo da cidade e é uma das áreas mais valorizadas em termos de lote agrícola, né, para plantar uma cultura com uma margem, uma rentabilidade bem baixa, né? Então é um investimento muito caro na terra para uma cultura que vai levar muito tempo para retornar esse investimento na terra. Ah, Edson, mas não perde valor essa terra. Isso é verdade. Também tem isso, né? Essa terra, ela não tem perdido valor. Desde que eu cheguei, a terra só valorizou, né? É claro, períodos que deu uma estagnada, não valorizou tanto, né? E outros momentos que valorizou, né, extremamente rápido, né? Mas ela realmente não deixa de valorizar. Então depende muito, né, no olhar do investidor, né? Porque posso investir em terra, né, mas apesar que dentro do projeto, né, você não pode ter terra improdutiva, né? A terra tem que estar produtiva, né? Mas existe eu acho que é importante destacar essa diferença, né? Eu vou investir realmente pensando no retorno da cultura, ou vou investir como apenas em um ativo, né, como investidor. Porque daí vai facilitar as escolhas, inclusive, de onde comprar, né? Sim. Onde adquirir uma terra, né, para isso. E até mesmo a cultura, né? E para valorizar, é importante que esteja uma cultura que dê um retorno financeiro alto. Exatamente, como a uva. E aí, é claro, né? Aí existe o desafio natural de rentabilizar o negócio. Aí tem que ser um bom produtor mesmo, né? Tem que estar antenado, tem que ter um bom time, né? Seja através de consultores, apoio de consultores ou de pessoas que conhecem de fato, e de pessoas que estejam lá dedicando seu tempo exatamente para fazer a área ser produtiva, né? Porque para mim esse é o grande segredo do agronegócio. Não é você ter uma gestão financeira, uma gestão, sabe, de recursos humanos, uma gestão assim de primeiríssima. Não, eu acho que no agronegócio o segredo é produzir bem. Se produzir bem, mesmo que você não tenha a gestão das outras áreas com uma excelência em gestão, a produção ela vai te rentabilizar e garantir a sobrevivência, o crescimento. Agora, se você tiver as outras áreas, né, fantástico, mas a produção anda mais ou menos, aí você não tem vida longa, né? Então tem que focar mesmo, a sua área tem que ser produtiva, né? Tem que produzir bem, né? Qualquer cultura que seja, isso estou dizendo de acerola a uva, não importa a cultura, né? Mas o grande segredo da agricultura é você ser realmente um bom produtor. E isso, né, vai através de quê? Conhecimento, bons profissionais, até mesmo porque tem um ditado, a planta não espera, ela tem o tempo dela, né? Exato. Tem que ser naquele exato tempo e momento para que ela produza bem, para que ela seja uma fruta de excelência.
Exatamente. É aquela figura antiga, né, de que a pessoa na área agrícola tinha uma vida tranquila, né, só plantava, depois ia pescar e voltava para colher, né? Isso não é mais verdade. É verdade. Né? Hoje, eu acho que eu diria ao contrário, você tem que estar lá olhando, né? Tem que estar cuidando, é o dia a dia mesmo que faz a diferença. Tem que se dedicar muito, é muita dedicação. Outra, né, é muito aprendizado mesmo, evolução, tem que aprender todo dia, né, com coisas que vão acontecendo, conversando, procurando consultor, procurando outros produtores, procurando professores, pesquisadores, né, tem Embrapa aqui, tem a Universidade Federal, tem muito profissional, né, dessa área, e também uma boa dose de coragem. Uma boa dose mesmo. Porque às vezes tem que tomar decisões muito corajosas, né, para manter essa evolução, esse crescimento. É isso aí. Seu Edson, eu sou engenheira agrônoma, mudei de ramo fazem 2 anos, mas eu já fui da área por 9 anos aqui em Petrolina, inclusive fiz estágio com o senhor, o meu início foi com o senhor. E aproveitando o gatilho, Sorriso, que é a capital da soja, o preço por hectare está 100 mil. Hoje em Petrolina, para produção de uva, a gente sabe que não encontra mais por esse valor, já produzindo. E aí eu gostaria de saber essa oportunidade, porque muita gente do Mato Grosso está procurando Petrolina para investir. Tá. Realmente são eu acho que situações diferentes, né? A gente aqui, o que dá valor para a terra é a área irrigada, né? Então, quando você está dentro de um projeto de irrigação, por exemplo, né, você já tem a garantia de uma área irrigada, inclusive está na escritura, área irrigável, tantos hectares, né? E o que vale é isso, né? O que vale é essa área irrigável, né? Então, e isso acaba valorizando mais mesmo a terra, né? Porque, como a gente começou no início da conversa, que a gente tem água e sol, né? A água é fundamental, né? E lá no meio do projeto ele só vai chegar através da distribuição da água. Beira de rio, já não, você pode fazer a sua própria captação, né? Mas mesmo assim você está atrelado a uma outorga, né? Não adianta você ter 100 hectares, mas você tem outorga só para 50, então a sua área, praticamente, o que vale é 50 hectares. Né? É isso que conta mais. Então, por esse fato da gente ter água atrelado ao imóvel, eu acho que isso já naturalmente deixa mais valorizado. Sim. Né? Então, hoje a gente já lote de colono, né, de 6, 7 hectares no Nilo Coelho, né? É difícil de encontrar já, assim, menos aí de em torno de uns 200 mil por hectare, né? Não estou falando de terra nua, estou falando de sem estrutura, né? Quando você coloca uma estrutura, a cultura, né, que já tem manga plantada, ou você tem uva implantada, uva vai ser muito mais caro ainda. Hoje o investimento para uma latada nova, incluindo irrigação, né, latada, arame, muda e a formação da planta, a gente estima aí, depende, é claro, da condição que você monta, né? Mas em torno de uns 150 a 200 mil por hectare. Né? Então, quando você pega a terra, né, vamos colocar ali 200 mil, 150 mil, 200 mil, mais uns 150 mil, estamos falando de 300 mil, 350 mil. Né? Até, às vezes, já alguns até 400 mil por hectare, né? Com a área implantada já produzindo. Né? Então, é isso que mais ou menos tem acontecido, que eu vejo no dia a dia nas conversas com os outros produtores. Então, é um investimento alto, né, em termos de valor
agregado, né? O valor mesmo da terra, do imobilizado. Sim, mas o retorno também é alto. Aí que a gente volta para aquela questão de ser um bom produtor. Sim. Né? Se eu posso te garantir que se é um produtor que produz bem, ele vai ter retorno sobre o seu investimento. Né? Mas se é um produtor que não consegue, por qualquer motivo que seja, por falta de conhecimento técnico, ou falta de adubação, enfim, falta de alguma coisa, ou perdas, né, de forma geral, ele não vai conseguir viabilizar um negócio tão caro, né, de valores tão altos. Sim. Né? Então, por isso a importância de realmente quem está entrando nesse negócio, está investindo tanto recurso, tem que investir nesse conhecimento, nessa capacidade, né, de produzir de fato. Né? Senão, realmente o negócio não se sustenta. Sim. E um grande diferencial aqui do Vale, porque meus pais são produtores em São Paulo, é como que eu falo? A troca de conhecimento. Eu fiquei admirada quando eu cheguei aqui em 2015, final de 2015 para 2016, como vocês reúnem muitos produtores, trocam informação, vocês não ficam só com a informação com vocês. Então eu achei isso fantástico aqui no Vale. E eu acredito que seja isso que faz com que o Vale não pare, vai sempre atrás de mais conhecimento, mais conhecimento. É verdade, Nayara. Isso a gente percebe muito quando a gente vai visitar outras regiões. Né? Existe sempre um receio de abrir qualquer informação. Você percebe isso, né? As pessoas não são abertas. Né? E no Vale não. No Vale realmente a gente tem essa cultura, foi desenvolvida aqui na região, onde existe muito compartilhamento, né? de informação, de experiência, e isso, sem dúvida, acelera muito o processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Imagina, né? Isso é uma coisa que eu escutei do meu irmão, que está aqui faz tempo, né? E ele sempre defendeu esse compartilhamento de informação. Ele falou, a informação é a coisa mais bacana que existe, porque cada um entra com uma informação e os dois saem com dois. Né? Então, os dois aprendem. Sim. Então, isso, né? E eu acho que isso é uma das características, sim, do Vale, né? Que faz o Vale ser tão acelerado no desenvolvimento, né? Na busca das soluções, né? Como eu disse, existem os desafios, né? E a gente o Vale como um todo tem uma resiliência grande nesse vencer esses desafios, justamente porque existe essa busca conjunta, coletiva por soluções, né? Existe esse compartilhamento, né? Então isso ajuda, de fato, demais. Exatamente. E até os próprios novos investidores de outras regiões, que eles são extremamente assistidos pelos parceiros daqui, os consultores. Eu acho que isso é muito legal e por isso a procura é muito grande por Petrolina para produção. Eu acho que eu acho que você está colocando isso muito bacana, de fato, né? Em outras regiões, um investidor pode adquirir uma terra, né, e querer produzir, sei lá, qualquer cultura da região, né, mas talvez vai ter mais dificuldade do que tem em Petrolina. Né? Em Petrolina você é capaz de ter gente disponível, né, tanto consultores quanto outros produtores mais abertos, dispostos a ajudar. Né? E isso facilita demais, muito para o investidor que não é da área, né? De outra cultura ou de uma outra atividade. Ele ter essa disponibilidade de conhecimento, né, de onde buscar essa fonte de conhecimento para o negócio dele, eu acho que é uma vantagem enorme para quem vem de fora. Queria agradecer aqui a seu Edis, muito obrigado pela oportunidade, trouxe muito conhecimento para todos nós. Seu Edis, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para nós? Olha, a mensagem que eu deixo é de otimismo,
de que eu acho que o Vale vai continuando a ser uma boa oportunidade, porém, né, não vai ser sem muito trabalho, né, assim como todas as atividades, enfim, né, o agro não é diferente, né, mas eu acredito muito que a gente vai ter ainda muito crescimento na região, né, seja no agro, seja em outros setores da cidade, né, da região, né, como o Vale de São Francisco todo, né, não só Petrolina, né, mas Juazeiro também, Casa Nova, toda a região que envolve o Vale de São Francisco está repleto de oportunidade. Então, convido as pessoas que queiram conhecer a região, né, que venham conhecer a região. As pessoas aqui são muito receptivas, são muito abertas, né? Eu acho que vocês são, uns bons anfitriões para receber e mostrar para essas pessoas que estão vindo de fora, ou são daqui mesmo, de dentro, mas não conhecem muito o setor do agro, né? Não conhecem muito sobre o setor imobiliário do agro. Eu acho que vocês seriam pessoas mais indicadas aí para estar fazendo esse contato e mostrar tudo que realmente acontece. Então fica aqui meu agradecimento também pela oportunidade de estar falando com vocês. E você que chegou até o final e pensa em investir no Vale de São Francisco, nós somos especialistas na área urbana e intermediadores da área rural. Entre em contato com a gente através do QR Code. Agradecemos a todos vocês a audiência. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.